Fala galera, beleza? Terminamos mais um ciclo do Enem, segundo dia concluído com sucesso. Hoje peguei o caderno de questões, fiquei até faltar meia hora. E quero fazer os comentários, opinião sincera de como eu achei que foi a prova, qual foi a minha opinião, tanto sobre natureza quanto matemática. Falando primeiramente sobre natureza, né? Natureza foi uma prova que eu considerei mais difícil do que a do ano passado, eu quero trazer alguns argumentos para isso. Mas primeiramente, se a gente for analisar aqui, algumas das questões que eu falei que iam cair, caíram. Falei de ciclo do nitrogênio e ciclo do carbono, que eu estava apostando que ia cair, caiu. Daltonismo caiu, fiz um vídeo de genética, entre outras. Botânica, infelizmente, não caiu. Mas vacinas também foi um tema que eu apostei, junto com o Theo até na live, acabou caindo também. Então várias das questões davam para ter acertado com os vídeos aqui do canal, fico feliz por ter conseguido aí trazer esses conceitos. Como sempre é bom, né? Ganhar 2, 3, 5 pontinhos a mais sempre vale muito a pena. Mas o que eu queria trazer sobre o comentário do que eu acho que foi mais difícil que o ano passado? Primeiro que ano passado não foi uma prova difícil, foi uma prova considerada até um pouco desvalorizada na TRI. Mas essa prova teve algumas questões bastante conceituais, principalmente em física, né? Física teve algumas questões que eu achei que estavam bem difíceis. Por exemplo, uma questão aqui da caixa decorativa, que utilizava duas pequenas lâmpadas, era uma questão bastante difícil de resolver. Suei a camisa para fazer. Tinha algumas outras questões, como a questão de, em um experimento de laboratório, duas barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas. Questão de eletrostática não era uma questão fácil também, questão de campo elétrico. Então, assim, são questões de física muito mais conceituais e complexas. Eu acho que sempre teve aquela questão mais simples, de resultante de força, teve algumas questões mais tranquilas, mas de forma geral acho que a prova de natureza estava mais difícil. Acho que foi a mais difícil dos últimos tempos? Não. A prova de natureza está vindo sempre numa constante, mais ou menos, de dificuldade, mas essa prova em específico, comparado com o ano passado, eu acredito que vai ser mais valorizada aí na TRI. Quem conseguir tirar, vamos dizer assim, o mesmo número de acertos, eu acredito que vai ficar com uma nota maior. Comentando sobre matemática. Matemática eu achei que estava mais difícil, mas não muito, assim. Que ano passado eu acredito que a prova estava até gabaritável, assim. Esse ano estava gabaritável também, não tinha nenhuma questão que fosse impossível de resolver, mas eu achei meio pesado em contas. Eu acho que esse ano teve muito mais questões pesadas em contas do que no ano passado. Então se a gente olhar, por exemplo, tinha aquela questão do fazendeiro pretende construir um galinheiro que era de conta. Tinha a questão... A da casa de shows era uma conta bem chata de fazer. O estádio do Maracanã da área tinha um jeito até de fazer com macete, mas era bastante conta. Teve uma que eu demorei um tempão pra fazer, que foi... Qual? A 159 tinha uma continha meio chata, dava pra fazer de um jeito mais simples também. A 163 tinha uma continha mais chata. Teve várias questões de conta aqui que eram... A 169 dava para você resolver por fórmula, mas dava para você fazer as contas também. A conta era um pouquinho chatinha também. A 179, na minha prova, que era a questão da distância dos 3 postos de saúde ao hospital, uma questão muito boa, inclusive. Era uma questão que tinha bastante conta também. Dava para você fazer... Assim, é uma questão meio clássica de FUVEST até. Então foi uma questão muito bem feita. E uma questão que eu achei muito bem feita foi a da imobiliária. Uma imobiliária iniciou uma campanha de divulgação para promover a venda de apartamentos. Era uma questão que tinha uma pegadinha, assim, que você tinha que considerar qual era a configuração de pagamentos em que o cliente pagava o mínimo de vezes mais para frente, né? Então, por exemplo, que ele não pagasse a última parcela e assim você ia de trás para frente. Era uma questãozinha bem feita. Mas de forma geral, achei uma prova muito bem elaborada, assim, a prova de matemática. Era uma prova que dava para resolver todas as questões assim, sem grande dúvida. Eu não acho que eu tive dúvida em nenhuma questão do ponto de vista conceitual, de não entender a questão como acontece quase todos os anos. Mas a prova estava trabalhosa, tá? Assim, meu cérebro ficou até meio frito depois. Eu acredito que possa dar uma leve valorização, mesmo que ano passado foi uma prova já valorizada. Eu acho que ela chega mais ou menos no mesmo nível da prova do ano passado. Eu fiz até uma caixa de perguntas no Instagram e vi lá que a maior parte das pessoas falou que as duas estavam difíceis, mas a maior parte, em segundo lugar, né, a segunda classificação, disse que natureza estava mais difícil e matemática estava mais fácil. Eu tendo a acreditar que natureza sim estava mais difícil, isso é inegável, mas matemática eu fico um pouco em dúvida, porque ano passado teve desafios diferentes. Teve questões que estavam um pouco mais mal elaboradas, questões um pouco mais longas. Aqui eu acho que teve muita questão com conta. Só que por outro lado, tinha umas questões ridículas, né? De fáceis. Como por exemplo a questão do celular, era muito fácil. Aquela questão da máquina com 3 quantidades iguais, que tinha 4,5, 18 sobre 4 e 4,5, que eles escreviam de formas diferentes. Tinha algumas questões muito fáceis. Tinha aquela questão do artesão,
também, que era assim, literalmente você só colocar os números e você acertava. Então assim, tinham questões que eram muito fáceis, como sempre acontece na prova do Enem. Tinha algumas questões que estavam ali no meio do caminho, bem feitas. A questão da média eu achei muito boa. Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Questãozinha muito bem elaborada. A questão do João e Felipe também, questão muito bem elaborada. Tinha uma pegadinha, né? Que um acertou 75% das questões e o outro acertou 30% a menos do que a quantidade de questões que João acertou. Então você tinha que fazer uma relação entre os dois. Então muita gente deve ter caído na pegadinha dessa questão. Enfim, tinham muitas questões bem elaboradas, assim. Eu acredito que foi uma prova bem feita. Mas quero saber a opinião de vocês também. O que vocês acharam da prova? Qual foi a opinião? Então, o resumo para mim é isso. Natureza mais difícil do que ano passado, algumas questões conceituais chatas. E matemática, mesmo nível para talvez um pouco mais difícil. Beleza? Queria agradecer muito aí a todos vocês que acompanharam o conteúdo do canal. A gente vai continuar aqui, né? Eu vou continuar postando alguns vídeos depois para Sisu, falando sobre correção da prova. Mas foi super legal poder participar desse momento aí com todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado os resumos que eu trouxe, as resoluções de questões na prática. Tudo, né, se somando, vai ajudando. E às vezes ganha um ponto aqui, um ponto ali, é o suficiente para aprovação. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E vamos embora, que logo mais tem mais um ciclo de Enem. Um forte abraço, tamo junto.